Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Campani e estamos aqui então para dar continuidade no nosso estudo de funções. Na aula de hoje nós vamos usar esse livro aqui, né? O livro de Fundamentos de Matemática Elementar do IESE, né? O volume 1, Conjuntos e Funções. E na aula de hoje a gente vai complementar algumas coisas que nós falamos quando definimos funções e que nós não fizemos as demonstrações dos teoremas, né? Então na aula de hoje a gente vai focar na demonstração desses teoremas. O primeiro teorema é aquele cujo enunciado diz que o gráfico cartesiano da função f de x igual a x mais b para a diferente de zero é uma reta, né? Bem, então, como é que a gente vai fazer a prova disso? Ok? Bom, primeiro a gente vai marcar no gráfico cartesiano da função y igual a x mais b, vai marcar 3 pontos, A, B e C. Cada um deles tem essas coordenadas, x1, y1, x2, y2 e x3, y3. Tá? Muito bem, é o que aparece aqui no gráfico, né? Nós temos os pontos A, B e C. Né? A gente sabe que esses 3 pontos, no final das contas, eles vão estar alinhados. E é isso que a gente quer demonstrar. Demonstrar que essa função, né, a função afim, o gráfico dela é uma reta. Por que, que os pontos não estão alinhados? Bom, é exatamente por isso, porque a gente precisa provar que eles estão alinhados. Né? Então a gente não parte daquilo que a gente quer provar, né? A gente tem que provar isso. Muito bem, essa é a ideia da prova. Mostrar então que A, B e C estão alinhados. Bem, o ponto A, então, de coordenadas x1, x2, o ponto B de coordenadas x2, y2, o ponto C de coordenadas x3, y3. O que a gente tem que mostrar, em primeiro lugar, é mostrar que esses triângulos retângulos, que são formados por esses pontos A, B e D, onde D é a projeção aqui, ó, é o encontro dessa projeção do y1 com x2, e esse outro triângulo aqui, B, C e E, onde o ponto E é essa projeção aqui dos valores y2 e x3, né? O que a gente precisa provar é que esses dois triângulos, o AB e o D, e o BC e o E, são semelhantes. São triângulos semelhantes. Então a gente tem que provar que esse ângulo alfa e esse ângulo beta são iguais. Ou seja, que a inclinação dessa reta aqui dada pelo alfa e a inclinação dessa reta dada pelo beta são iguais. Bom, se essas inclinações são iguais, os triângulos são semelhantes, então obviamente os pontos A, B e C estão alinhados. E o gráfico da função é uma reta, como é o que a gente quer provar. Bem, então o que a gente faz? Primeiro, a gente pega esses pontos, esses pares x1, y1, x2, y2, x3, y3, todos esses três a gente diz que eles pertencem à função. São pontos, são pares ordenados que pertencem ao conjunto de pontos da função. Ora, isso significa então que y1, para o primeiro caso, x1, y1, y1 igual a x1 mais b, que é a definição da função para x1 e y1. Para o segundo ponto, y2 é igual a x2 mais b. E para o terceiro ponto, y3 é igual a x3 mais b. Simples aplicação da definição da função afim nesses 3 pontos. Muito bem. O que a gente faz agora? A gente tem que subtrair membro a membro, né? O ponto x3 o ponto x3, y3 do ponto x2, y2 e o ponto x2, y2 do ponto x1, y1. Então vamos subtrair, né? O ponto C do ponto B e depois o ponto B do ponto A. No primeiro caso, subtraindo essa equação aqui, membro a membro, fica y3 menos y2 é isso menos isso, então é isso menos isso, né? Então se anula o B, né? Sobra AX3 e AX2, que podemos botar em evidência. Fica então y3 menos y2 fica AX3 menos x2. E a subtração dessa equação aqui por essa aqui fica y2 menos y1
igual a ax2 mais b menos ax1 mais b, o b se anula com o b, botando em evidência o a, fica a x2 menos x1. Muito bem, agora o que eu faço, né? Eu quero provar que a inclinação dessas duas retas aqui são iguais, né? E, portanto, os triângulos são semelhantes. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar aqui, então, a definição aquela que a gente viu de inclinação. A inclinação aqui é o quê? É cateto oposto, que é y2 menos y1, dividido por cateto adjacente, por causa desse primeiro triângulo aqui, né? Então, cateto oposto, y2 menos y1, cateto adjacente, x2 menos x1. Então, fica y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. E no caso do segundo triângulo, o BCE, fica cateto oposto é y3 menos y2 dividido por cateto adjacente, x3 menos x2. Está aqui, ó, y3 menos y2 dividido por x3 menos x2. Tá? Basta agora trocar o numerador dessa aqui e o numerador dessa, né? Por isso que a gente obteve aqui. E vamos ficar aqui com a x3 menos x2 dividido por x3 menos x2, que é a. E aqui a x2 menos x1 dividido por x2 menos x1, que dá, né? E a é a inclinação da reta, e os dois triângulos têm a mesma inclinação, portanto, os triângulos ABD e BCE têm lados proporcionais, eles são semelhantes, alfa igual a beta, segue-se então que os três pontos A, B e C, eles estão alinhados, né? E o enunciado, portanto, é verdadeiro, o gráfico da função afim é uma reta. O outro teorema que nós temos, ele refere-se à imagem da função afim. Tá? Então, o enunciado diz que o conjunto imagem da função afim f de f sobre r, definida por f de x igual a x mais b, com a diferente de zero, é o conjunto dos reais. Tá? Então, é uma coisa que nós já tínhamos comentado, mas não havia prova. Vamos provar esse teorema agora. A demonstração é bem simples. Né? A gente está falando a respeito da imagem da função. Portanto, isso se refere aos valores y, a imagem, né? Aos valores da função, aos y. Então, veja, tomando qualquer y pertencente a R, veja que essa prova é independente do y que eu escolho, portanto, ela vale, né? Eu estou assumindo que vale para qualquer y pertencente a R. É fácil mostrar que existe um x, tá? Que corresponde a esse y, esse x é y menos b sobre a, que é um valor também pertencente a R, tal que a função, o valor da função para esse x é f de y menos b sobre a, né? Só usar essa relação aqui, né? Substituindo agora esse valor aqui no x da equação, fica a vezes y menos b sobre a mais b, né? O a se anula com a, o menos b é com mais b, sobra y. E, portanto, para todo x real, tem um y que é real, que pertence à imagem da função. Portanto, todos os valores do conjunto dos reais estão na imagem da função. Né? E isso prova, então, o enunciado do teorema. O terceiro teorema que eu queria mostrar para vocês é relacionado com o eixo de simetria da parábola. A gente quer mostrar nesse teorema, né, que a gente quer provar, já falamos isso, né, mas lá foi informal, nós precisamos de uma prova matemática. Nós queremos provar, então, que a função quadrática, né, o gráfico dela, a parábola, admite um eixo de simetria, ok? Que é paralelo ao eixo y e perpendicular ao eixo dos x, ao eixo das abscissas. Né? Muito bem. Então, como é que se faz isso? Bem, então, observem o gráfico que aparece aqui. Muito bem. A gente sabe que o eixo de simetria, pelo cálculo que a gente fez, ele passa no ponto x igual a menos b sobre 2a. Esse ponto aqui, né, o valor dele é menos b sobre 2a. Então, a reta, a equação da reta vertical, né, que define o eixo de simetria, é a equação x igual a menos b sobre 2a. O que a gente vai fazer
é encontrar um ponto que vai ficar, então, à esquerda do eixo de simetria a uma distância r, e, portanto, esse ponto, se aqui é menos b sobre 2a, esse ponto é menos b sobre 2a menos r, ok? Vamos encontrar esse ponto, tá? Vamos encontrar esse ponto, determinar o valor da função nesse ponto, e a partir desse mesmo valor, encontrar que esse valor também corresponde a menos b sobre 2a mais r. Observem que se esse lado aqui é menos b sobre 2a menos r, essa distância aqui é r. E se desse lado, esse valor aqui é menos b sobre 2a mais r, essa distância também é r, e está provada a simetria. Está provado que aquele eixo, ele realmente é o eixo de simetria da parábola, do gráfico da função quadrática. Então, essa é a ideia. Vamos então ter aqui um raio R para provar que desse lado também é um raio R. Muito bem, vamos começar então. Então, eu sei que as coordenadas desse ponto A aqui, tá, são menos b sobre 2a menos r e um y, né? Esse aqui, ó, um y, que eu não sei qual é. Não interessa. Bom, o que eu tenho que provar é que existe um b, tá? Lá em menos b sobre 2a mais r, e mostrar que o valor da função é y também, ou seja, que é essa mesma projeção aqui. Nós vamos começar com a função quadrática expressa naquela forma canônica que a gente já viu numa videoaula anterior, que é aquela forma que expressa a função quadrática em função das coordenadas do vértice da parábola, né? Então, é aquela que é a vezes x mais a coordenada x do vértice da parábola, menos a coordenada x do vértice da parábola ao quadrado, mais a coordenada y do vértice da parábola, ok? Então tá, então a equação nesse caso é essa aqui, né? Muito bem. Então, a gente vai substituir aqui o x, então, pelas coordenadas x do ponto A. Tá? A ideia é começar, então, nesse ponto, encontrar esse valor, vir para cá e descobrir que aqui é esse valor, que é exatamente a mesma distância r de lá. Muito bem, então substituímos aqui, calculamos f de menos b sobre 2a menos r, né? Que é o x do A, do primeiro ponto. Isso aqui, então, substituímos esse valor aqui no x, dá isso aqui, ó. Observem aqui, ó, dentro do quadrado aqui, o x é isso aqui, mais b sobre 2a. Muito bem. Esse termo se anula com esse termo, sobra dentro do quadrado só menos r. A gente sabe que um expoente par é sempre positivo, portanto, podemos eliminar o sinal negativo, fica r ao quadrado. Neste ponto, a gente faz um artifício. Que artifício é esse? A gente soma dentro do quadrado menos b sobre 2a e soma também b sobre 2a. Como esses dois eles se anulam, no final das contas, é a mesma coisa, ok? Então, somamos aqui e aqui, somamos menos b sobre 2a mais b sobre 2a, fica o próprio r dentro do quadrado. Muito bem. Agora, o que nós temos? Se a gente olhar isto aqui, olha só, isto aqui, lá na forma canônica da função quadrática, isto aqui casa com isto. Correto? E isto aqui, portanto, tem que casar com x. Portanto, o ponto B é o ponto cujas coordenadas são menos b sobre 2a mais r, é isso que a gente disse, né? Menos b sobre 2a mais r, e o valor dele é o mesmo, ó. É o mesmo valor y lá. Ó. Observe, então, que o valor da função lá no ponto B, coordenada B, tá? É y também. Portanto, está aprovado, né? Esse ponto aqui, que é simétrico, a pertence à função, está aprovada a simetria, né? O A aqui, todo A aqui, qualquer A que eu queira desse lado, eu vou encontrar sempre um simétrico lá, com essa distância aqui sendo igual a essa distância aqui, e está aprovado, então, o enunciado do teorema. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Estudem bastante, é o material, então, do livro do IESE, tá? Então tá, um abraço, tchau!